A máquina que cria anjos. Aparentemente é um terror analógico. Tá todo mundo falando aí. Recentemente. Fiquei com vontade de ver. Fiquei com vontade de ver em live. E é isso. Ao longo da história da humanidade, a gente viu seres humanos, os líderes mundiais, fazerem coisas horríveis pro poder. A gente criou uma coisa que a gente deu valor, e essa coisa gira o mundo. E sendo honesto, ver o que o mundo tem se tornado por essa constante fome de poder é um tanto quanto assustador e triste. Não sei porque eu fiz essa pausa, que eu esqueci a palavra, provavelmente. E bom, aqui nesse canal a gente já viu a Terra se condenando de diversas formas em várias histórias diferentes. Mas se a gente tivesse uma história que mostrasse a Terra literalmente se condenando por conta da ambição humana... Na verdade a gente tem, né? I have no mouth and I must scream. Na verdade não, é só você ver a nossa Terra mesmo. Mas tudo bem. Finge que não. A sede de estar no poder colocou a humanidade em maus lençóis dessa vez. Imagina que o dia do arrebatamento de fato chegou e todo mundo vai ser salvo. Mas ao invés da gente simplesmente esperar pela salvação, a gente sequestra um dos anjos pra roubar sua energia. E a fome de poder falando de novo. Essa é a premissa de Angel Engine. A gente vai ver até onde os seres humanos realmente acham que são o centro do universo. Num universo onde eles fizeram a máquina de anjos. Mas aí o anjo também tá nerfado, né? Cadê aquele anjo com um monte de olho, um monte de asa muito louco lá? Quero ver prender aquilo. Angel Engine é uma história que foi originada no Tok Tok, e ela entrou no meu radar por meio das recomendações de vocês. Essa é uma daquelas histórias que coloca os seres humanos com seres divinos, só que essa vai um pouco além. Ela até me lembrou um pouco The Boiled One. Eu não sei porque as histórias consideradas hereges me prendem muito. E essa aqui é tão herege quanto The Boiled One, que é o meu análogo de horror preferido. Talvez Angel Engine seja até mais herege que The Boiled One. Mas enfim, vamos à história. Nessa história, de alguma forma, os seres humanos conseguiram capturar e prender um anjo. E a gente vai entender como eles fizeram isso no primeiro. Eu ia perguntar exatamente isso. Como? O que é isso? A gente abriu um TikTok, aí o anjo ficou... E pronto, foi isso? Vídeo, que literalmente se chama Como Enjaular um Anjo. No vídeo, essa criatura, que eu acredito ser um anjo, ou então algum tipo de anjo traidor, essa criatura vai nos explicar como fazer. E os passos são os seguintes. Foi eu na segunda, gente, Passo 1, desculpa. explore os recursos do seu planeta. E muita atenção às imagens que aparecem enquanto ele explica. Isso porque quando ele fala, explore os recursos do seu planeta, a gente vê a imagem de uma plataforma de extração de petróleo. Eu acho que eu sei pra onde essa história vai ir. O passo 2 é o seguinte, extermine a vida selvagem. E o que a gente vê nessa hora? Vários homens saindo de uma área que tá acontecendo uma queimada. Tudo tá desmatado, galhos secos e uma fumaça densa no céu. É, meus amigos, não me restam dúvidas do que essa história tá querendo nos passar. E essa visão clara que a história tá nos dando se torna mais óbvia ainda no passo 3. Observe a sua espécie cair em desordem. E a imagem da vez já tá acontecendo aí, ó. Algum dos andares do inferno de Dante, mãos buscando salvação no meio do caos. Caso vocês não tenham notado, essa criatura não tá nos dando instruções. Essa coisa tá literalmente narrando o fim do mundo. Talvez o apocalipse bíblico. Eu não sei, eu nunca li e pesquisei sobre o livro de Apocalipse de fato. Passo 4. Você está agora à beira... Gente, eu sei como é o Apocalipse. Eu estava lá. Tudo começou quando o cara pegou Yasuo. Da extinção. É engraçado que no quarto passo, onde ele fala que a gente tá à beira da extinção, parte dessa etapa consiste em rezar, rezar, rezar e rezar mais. É tudo isso que sobrou pra gente. Isso é tudo que a gente pode fazer. Quinto passo, observe o mensageiro divino descer no seu mundo. Passo 6, ele quer te ajudar? Abuse da sua bondade. E é agora que essa série mostra pra que veio. Todos esses passos que essa coisa nos contou não eram instruções, eram relatos. Relatos de coisas que a humanidade já fez. E por que a Terra e a raça humana precisavam se mostrar em calamidade? Porque assim, Jesus, ou Deus... Olha, gente, ai, desculpa. Ele tem o meu mic. Desculpa. Terra e a raça humana precisavam se mostrar em calamidade, porque assim Jesus, ou Deus, mandaria um dos seus anjos para salvar a Terra. E o que a gente fez? A gente prendeu esse anjo numa máquina de extrair todo o seu poder, a máquina conhecida como Angel Engine. O objetivo é prender um anjo nessa máquina para assim roubar todo o seu poder e então restaurar a Terra, a gente mesmo. Com o poder roubado de um anjo, a gente canaliza ele em algum ser humano, provavelmente algum líder mundial. E os seres humanos fizeram isso. Eles realmente dizimaram a Terra inteira, tudo para conseguir a misericórdia de Deus, que concedeu um mensageiro divino e, bom, deu no que deu. A fome de poder falou mais alto de novo. Legal que eles usam de exemplo no vídeo a extração de petróleo e algumas queimadas como o início do fim do mundo, memórias da vida real. Eu citei no começo do vídeo que essa criatura... Mas não explicou como que eles pegaram. Vai falar é fácil. Ah, você invoca o anjo e pega ele. Mas como?
poderia ser um anjo, e eu vou explicar o porquê. Essa série inteira tem um estilo de arte meio bizonho assim, mas o que me faz crer que essa coisa é um anjo é tanto pelo seu conhecimento, quanto por essa luz que tá vindo de trás dela. Essa luz me lembrou aquelas auréolas que os anjos têm na maioria das retratações que a gente vê deles por aí. Tu pode até argumentar pra mim que a aparência dele é assustadora demais pra ser um anjo, mas meu amigo, se tu vê a descrição dos anjos segundo a Bíblia... Ai, pera. Ai, morri. Eu ia falar exatamente isso. É só você ver como o anjo é descrito. Bíblia, tu não usaria esse argumento. Agora, por que eu E acho essa imagem que ele usou é light, tá? Tem umas bem piores. que ele é um anjo traidor? Bom, é óbvio. Ele literalmente tá nos contando como capturar um anjo nesse vídeo. O que é isso? É fogo amigo? Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ter um tutorial de como encontrar a Angel Engine. E os passos vão ser ditos pelo que parece Five ser um Nights at anjo que tá Freddy. preso nela. A máquina de anjos. A aparência dessa coisa tá bem defasada. Talvez ele já esteja aí há tempo demais. Vamos às instruções de como encontrar a Angel Engine. Passo 1. Viaje até a Terra Santa. Passo 2. Procure no terreno desolado os grandes espinhos. E dá pra ver claramente que isso tudo de fato é um local, ok? Passo 3. Entre no local do enterro e, bom, o infame último passo. Look upon me, look upon me, look upon me, release me. Tá, o que Volta! aconteceu aqui? A gente viu no primeiro vídeo que os seres humanos aparentemente prenderam um anjo numa máquina. E agora a gente tá recebendo um pedido de ajuda de alguém que tá preso nessa máquina? Seria essa coisa aqui o tal mensageiro divino que foi preso? Ou então os seres humanos prenderam mais de um anjo? Tá óbvio que essa coisa tá presa na Angel Engine. Ele tá tomado por fios e tá com um rosto meio robótico bizarro. Fora que ele literalmente fala que tá lá. Ele quer ser liberto e tem um pagamento pra gente. Abre aspas. Me liberte e sua recompensa será abundante. No vídeo a gente pode ver. Gente, ele vai me dar a nova skin da Ari. Aí eu vou lá soltar. Não queria falar nada não, mas... Que alguém foi tentar a sorte. Seria esse cara aqui o nosso protagonista? Ainda tá cedo demais pra dizer isso. Parece um Próximo protagonista vídeo. de Nier. Nesse vídeo aqui as coisas começam a ficar um pouco mais suspeitas. Até agora nessa série a gente foi Ah, só agora que vai ficar suspeita. introduzido a dois supostos anjos. Um que em teoria tá sendo um traidor aos demais anjos e um que simplesmente foi preso na Angel Engine. Nesse vídeo os dois vão estar juntos meio que completando a frase um do outro. Falando assim até soa meio romântico. Primeiro eu vou ler a frase inteira na forma que eles falam. Fanfiqueiras ao ataque! Falam como se fosse uma frase só. Vamos lá. Ele está vindo. Não o deixe entrar. Não se deixe enganar. Ele não é o seu amigo. Ele não tem amigos. Não tenha medo. Ele vem para enganar. Para te enganar. Ele estará aqui em breve. Me encontre. Me encontre. Eu te ajudarei. Ok, é uma frase Ai, gente, jogo de escolha não! Meu Deus! que funciona. Mas tem algo nela que me faz crer que isso aqui não é uma frase em conjunto, mas sim uma disputa. Os dois estão disputando a tua atenção. Prestem atenção no fim dessa mensagem. Então, gente, quem vocês escolheriam? Entendeu? Hear me out. Find me, find me, find me, I will help you. Esses dois não Achei que ia tão ter uma trabalhando em musiquinha. conjunto. E isso fica mais aparente quando tu olha de forma isolada a mensagem de cada um, separando o que cada um fala pra montar uma frase pra cada um deles. Vamos começar pelo anjo que eu acho ser o anjo Pera, se eles estão trabalhando em conjunto, por que que um ensinou como pegar o outro pro outro ser... traidor. Abre aspas. Ele está chegando. Não se deixe enganar. Ele não tem amigos. Ele vem para enganar. Ele estará aqui em breve. Me encontre e eu te ajudarei. Ok, agora vamos olhar a frase do anjo que tá preso. Não o deixe entrar. Ele não é seu amigo. Não tenha medo. Ele pode te enganar. Me encontre. Eu te ajudarei. Ambos eles estão falando de alguém que tá pra chegar. Talvez eles estejam falando um do outro. Talvez eles estejam tentando te comprar pro lado deles. É, Eu não parece. sei vocês, mas eu simpatizo bem mais com o anjo que foi preso na Angel Engine do que com o anjo que nos ensinou a capturar mais algum anjo. Mas entendeu? Olha esses olhos, gente. Não tem como. Próximo vídeo, mas antes vamos recapitular uma coisa aqui. Lembra que no primeiro vídeo foi mostrado como capturar um anjo? Um mensageiro divino? Pois bem, olhem bem pro exemplo de anjo que o primeiro vídeo nos mostra. Um anjo loiro? Ele foi o anjo capturado? Então, sim. Na quarta parte nos é mostrado que ele foi o anjo premiado e foi preso. E é bizarro Olha. que mesmo ele sendo preso na Angel Engine pela humanidade, ele continua sorrindo. Parece o Griffith.
E eu não sei porque a aparência desse anjo me lembrou muito a do anjo Gabriel. Se foi coincidência ou não, nunca saberemos. Nesse vídeo, um cientista da Angel Engine vai nos explicar um pouco da pesquisa. Ou pelo menos ele vai tentar. Na explicação dele, ele fala que esse anjo tem uma força que parece não ter fim. O que significa que eles iriam conseguir alimentar a energia do mundo inteiro por milênios a fio. E tá, por que eu falei que ele tenta nos falar? 2 pontos. Primeiro, enquanto ele fala, ele tá sendo vigiado por essa coisa aí, que eu não vou mentir, é um pouquinho estranha. Gente, crossover com Mandela Catalog. O multiverso Catalog é verdade. Tipo, eita. E a segunda coisa é que ele é literalmente interrompido por isso. Uma mensagem de alerta de TV? O bingo de aluguel genérico tá quase É a fanfiqueira. completo. Detalhe que durante o alerta, aquela mesma coisa ainda tá ali nos observando. E bom, quando esse tipo de alerta aparece, de duas uma. Ou os cidadãos vão receber instruções, ou Ou vai então ter o fanfic. próprio presidente vai entrar ao vivo pra falar. E nesse caso, o presidente entra ao vivo, e o rapaz não tá puro. O que acontece é que sabem essa coisa que já apareceu 2 vezes no vídeo? Então, ela vai aparecer durante a fala do presidente. E ao que parece, essa coisa tem influência sobre o presidente. O que acontece é que a Terra Gente, o poder da fanfiqueira é real. sobre a ameaça, mas o vídeo não deixou claro o que exatamente tá ameaçando a Terra. A Terra está sob ameaça. Mas pro começo de conversa, o mundo já não tá acabando? Por isso que o anjo veio? Então só agora que ela tá em ameaça? Ela não tava Eu antes? chutaria que talvez os anjos estejam vindo cobrar a raça humana por terem capturado um anjo. Eu realmente não sei. O ponto é que o presidente precisa alertar o seu país sobre a suposta ameaça. E ao invés da mensagem ser otimista, como esse tipo de mensagem normalmente é, ela é bem trágica. E é aí que a gente vê a influência daquela coisa atrás dele. A mensagem começa normal, mas no meio dela, frases como a sua espécie ou suas cidades cairão enquanto falamos. Os nossos inimigos estão preparando o seu arsenal nuclear. E o discurso acaba com o presidente falando: o céu queimará. Toda vez que o presidente solta alguma frase desesperançosa ou no mínimo estranha, o seu rosto muda, ficando assim, lembrando até um pouco o Mandela A gente não sabe o que tá Falei! Gente, eu falei. Multiverse Catalog. acontecendo. E honestamente, enquanto eu escrevo esse roteiro aqui, eu só consigo ter uma interpretação. A humanidade ter prendido aquele anjo vai ter resultados ruins. E eu não duvido que essa coisa aparecendo em todo canto não seja Mas... Gente. Mas não pegaram o anjo porque já tava ruim? Não era? O mundo tá acabando. Vamos pegar o... Ué. Se o anjo veio porque estava tudo acabado, e aí pegaram o anjo, e vai ficar tudo acabado, já não estava acabado, então? seja um segundo mensageiro de Deus vindo fazer justiça. Próximo vídeo. No quinto vídeo, uma criatura conhecida aparece, mas dessa vez ela tá um pouco mais uncanny. Eu não sei dizer se o tempo passou ou se essa criatura tá brava com algo. Mas o que importa é que ele tem coisas pra falar com a gente. E a frase que ele solta é um pouco confusa, porque eu não sei se ele tá falando da aparição do último vídeo ou do anjo que tá preso na Angel Engine. Escutem com atenção. Ouça-me, você está em grande perigo. Eu atravessei o abismo do tempo pra lhe trazer essa mensagem. Ele não sou eu. Você não possui os meios para contê-lo. Ele se libertará e irá destruí-lo. Não o deixe entrar. Ele não sou eu. Ele vai se libertar. Ele irá destruí-lo. Tá, essa coisa claramente tá falando do anjo que tá preso na Angel Engine. Ele falar que quando aquele anjo se soltar, ele vai me deixou um pouco pensativo. Aquele anjo tá preso lá há muito tempo. É natural que quando ele se solte, ele queira vingança. Até pra um anjo, eu acho. Mas será que ele quem prendeu ele nisso? Ou toda a humanidade, incluindo inocentes? E até mesmo a gente que tá literalmente tentando salvar ele? Essa frase pode ser muito bem esse anjo traíra tentando a nossa atenção de novo. Mas calma, ainda não acabou. Pense em um cenário comigo aqui. Se na vida real um anjo caísse na Terra e alguns líderes mundiais o prendessem, eu tenho total certeza que isso ia desencadear uma literal terceira guerra mundial, com nações não estando a favor dessa prisão. Afinal, a gente tá falando de um anjo que veio pra tentar salvar a gente. Pois bem, no universo dessa história, essa revolta em relação à prisão do anjo aconteceu, e a gente vai ver um pouco sobre agora. Lembra que no segundo vídeo foi dado algumas instruções de como chegar na Angel Engine? Então, um jornal de TV teve a audácia de ir até lá gravar. É óbvio que eles não iam ter permissão pra entrar, afinal a gente tá falando de uma instalação científica / militar muito bem protegida, mas nada impediu eles de ficarem na frente. O jornal foi pra lá gravar uma matéria da seguinte pauta: os anjos merecem direitos humanos? E isso é tão absurdo de ler que até parece uma piada de mau gosto. O interessante de ver nessa
cena é que a Angel Engine é uma construção anormal. Até me lembrou um pouco o poliedro de Pathologic 2. Ambas as construções têm o mesmo sentido, ser o pico da ambição humana. Mas a que custo? Um salve, Felipe Ramos. Segundo o repórter, essa estrutura ficou popularmente conhecida como a Segunda Torre de Babel. Essa torre é a Angel Engine, e segundo os mais de 200 mil cientistas que trabalham aí, a energia extraída pode resolver todos os problemas da Terra. Já tá resolvendo, na verdade. Essa máquina de milagre... Bom, eu ia falar isso. Pode resolver, pera. Eles pegaram o anjo e não resolveu em nada ainda? Tem sido boa demais para toda a Terra e toda a humanidade, mas isso tem um custo. E esse custo, a notícia do anjo preso sendo vazou. Agora imagina se isso acontece na vida real. Do nada a gente recebe a notícia que anjos existem, e não só isso, um deles... Gente, interpretei, burrice minha. O mundo estava acabando, o anjo veio pra buscar as pessoas, entendeu? Era pra levar elas pro céu. Aí capturaram e falaram, não, a gente vai ficar aqui. Acho que foi isso que aconteceu. Desceu pra Terra, foi capturado e agora tá sendo torturado. Por um lado, isso tá curando a Terra, mas Faz sentido? Foi o que eu prestei agora. Ou não? por outro, a gente tá... um anjo que veio nos salvar. E isso me leva para aquela ideia que a gente sabe muito bem que a maioria das coisas boas da Terra tem um custo ruim ou até mesmo trágico, mas a gente só ignora. Quer um exemplo super de boa? Essa tua roupinha aí da China. É bonita, né? Eu nem preciso terminar a frase pra tu Não funciona, não me afeta, eu não compro coisa da China. saber onde eu quero chegar. Quando a informação que tem um anjo sendo torturado na Angel Engine vazou, as pessoas se revoltaram nas redes e manifestações foram feitas. Mas com ou sem manifestações, os testes nesse anjo vão continuar até que a Terra inteira esteja curada. E detalhe, aquela mesma coisa que estava nos observando de cantinho antes, aparece nesse vídeo aqui também, ainda maior e mais amedrontadora que antes. Eu acho interessante Ela tá pensar crescendo, que os seres humanos gente. prenderam um anjo pensando em si mesmos. E é triste porque isso é muito identificável. Eu vejo alguma potência fazendo isso. Próximo vídeo. E esse é o que eu considero o mais problemático da série inteira por conta de uma interpretação geral que eu tive. E calma que eu vou explicar. Lembra do cientista que apareceu junto do anjo? Aquele que foi Pior que o traço desse cara lembra muito Evangelion, não? interrompido? Então, o nome dele é Dr. Geoff Earthman. E esse cara é dono da iniciativa e criador da Angel Engine. Sim, foi esse cara que prendeu um anjo numa máquina. Pois bem, esse vídeo aqui é uma propaganda para uma iniciativa que a empresa dele tá tendo. No vídeo a gente vê um garoto burro. Ele tá reclamando que ele Adorei. foi mal num teste de escola dele. E ele tá preocupado porque com as notas que ele tirou, ele não ia conseguir ingressar numa boa faculdade. E nisso, o Geoff entra na sala. Geoff, eu não sei como é que fala nos caras. Esse cientista aí, ele entra na sala. Ele fala pra aquele garoto que tem como ele sim integrar em alguma coisa importante, tendo notas boas ou não. É só ele se inscrever na angelengineinitiative.org e se tornar um voluntário. Sim, não basta ter um anjo preso nas máquinas sendo drenado por inteiro. Agora a Angel Engine tá pegando voluntários. Qualquer um pode ser um voluntário. E no final desse vídeo a gente vê o que acontece com quem se voluntaria. A pessoa vira um torso, sem pernas nem braços, entubada, sendo drenada pra testes e mais testes. E isso é horrível por si só. Mas lembra que eu falei que esse Que bacana, gente. vídeo é o mais Com certeza iria incentivar muitas pessoas a tirarem notas altas. pesado por conta de uma interpretação que eu tive? Bom, lá vai. O que um anjo mais tem? Poder e fé. Seres humanos têm poder? Não, mas eles têm fé. Pois é, Porque você vai ganhar café de graça ali. O quanto você quiser. E Monster. Os dois juntos também, se você quiser. meus amigos. A Angel Engine tava drenando a fé dos anjos e transformando em energia. Agora ele tá fazendo isso com voluntários. A Angel Engine foi pra uma máquina de milagres pra uma máquina que literalmente vende e compra a fé alheia. Mano, isso aqui tá herege demais e eu tô adorando. Próximo vídeo. Na parte 7, a gente volta a conversar com o anjo que tá preso. Aquele que apareceu na segunda parte nunca mais. Essa coisa que tá presa voltou com mais um tutorial pra gente. Como sobreviver nas terras sagradas. Esse vídeo é meio que uma Não, mas vem, né? Vem alguém ali e dá uma latinha pra você tomar. continuação do outro que ele apareceu. O primeiro guia era de como chegar nas terras sagradas. Agora que a gente chegou, a gente vai ter um guia de como sobreviver lá. Passo 1. Tenha uma mochila com suprimentos, porque não vai ter literalmente... Eu tenho uma nenhuma eco bag. lá. Faltou ar. Aliás, vai ter uma coisa. E essa informação casa com o segundo passo. Não deixe os esquecidos encontrarem você. Afinal, eles são muito hostis com estranhos. Tá, esquecidos? Por enquanto, essa série não explica o que eles Gente, eu esqueci deles.
e se vocês querem saber, ela não vai explicar, mas eu tenho uma teoria pra explicar o que eles possam ser. Eu teorizo que esses esquecidos sejam cobaias que deram errado. Lembram que a Angel Engine tá pegando voluntários pra extração de fé? Pois bem, talvez às vezes eles peguem pessoas um pouco céticas. Quando vê essas pessoas que não têm fé sequer entram no processo de com isso, eles apagam a memória da pessoa e jogam ela aí. Não sei, tô teorizando só. Terceiro passo. Não olhe para o céu enquanto tu estiver na Terra Santa. Isso porque o simples ato de olhar para o céu vai fazer os teus olhos literalmente derreterem. Mas por quê? Bom, além de não olhar para cima, tu não pode olhar e nem ouvir. Se vocês olharem pro nosso personagem aqui nessa cena, ele tá literalmente com uma venda que deve cobrir os ouvidos também. E ele tá com isso porque tem uma entidade aqui. E só ouvir ela já é o suficiente pra ela ter influência sobre tu. See you. Quando a gente volta pro anjo preso, ele se refere a essa entidade como o enganador. E esse nome, o enganador, já tinha sido citado lá no começo do vídeo. A tal ameaça que aqueles dois supostos anjos citavam era esse enganador. O anjo preso cita que o enganador não tem poder sobre a sua alma. Isso porque ele nunca iria permitir isso. Ele quem? Deus? Não faço a menor ideia. Mas o que a gente pode tirar desse vídeo? É verdade que tem uma entidade rondando o lugar onde o anjo tá preso. Talvez seja essa ameaça que o presidente estava falando no seu alerta que apareceu na TV. Então Deus realmente mandou um anjo pra vingar o anjo que tá preso? Cara, eu não sei. É por causa disso que tá sendo tanto quanto difícil fazer esse vídeo. Porque essa história segue o padrão toque-toque de fazer série. O bagulho é chocar pra te vender. Então muita informação é largada aqui sem fundamento, só pra te chocar. É difícil afirmar o que é canônico e o que não é. Infelizmente não dá pra saber o que essa entidade aqui é ainda. Próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver alguns personagens da história cantando uma música chamada Boots, que é uma música que fala justamente sobre guerra. Esse vídeo não é canônico, mas ele se torna importante por causa de duas coisas. Amigos do meu coração, por algum motivo a gravação corrompeu daqui pra frente, então eu vou continuar só com a voz. Sem chance de eu ligar a câmera, vocês viram aí no vídeo como molhado meu cabelo tava, tá um calor do cão! Lembra que eu disse que esse anjo aqui cheio de cabo e o anjo que apareceu no primeiro vídeo poderiam ser o mesmo? Então, nesse vídeo meio que é comprovado que sim, ambos os anjos são o mesmo. A diferença é que quando vemos ele aqui, ele tá muito defasado já, talvez abandonado até. Outra coisa importante que a gente descobre com esse vídeo é que, lembram que no alerta do presidente ele havia citado um ataque nuclear? Então, essa era real, e a gente pode ver essa guerra acontecendo nesse vídeo, e a parada de fato foi feia. Pelas fotos, a impressão que fica é que a guerra conseguiu dizimar um pouco da Terra, deixou seus soldados lunáticos e, claro, envolveu anjos. Como exatamente ele não ficou claro, mas envolveu os anjos. Mas sabe que fora a presença dos anjos nessa guerra, não ocorreu nada fora do normal de uma guerra. A Terra dizimada, pessoas traumatizadas, tá tudo normal pra uma guerra. E é agora que normal, nós vamos né? pro último vídeo postado até o momento. E nesse vídeo a gente vai ver na prática como a Angel Engine, como a máquina de milagres funciona. Esse vídeo se passa muito antes da série inteira. O anjo mensageiro tinha acabado de ser pego. E talvez isso que a gente vai ver seja o primeiro teste aberto à imprensa de todos. Talvez o último. O Dr. Geoff explica que o anjo capturado quase não conversa. Mas quando ele conversa, ele atende pelo nome de Uriel. E sempre que ele fala é pedindo ou por liberdade ou para que não o machuquem. Durante todo esse vídeo eu falei pra vocês sobre o processo de extração de energia dos anjos. Mas eu não expliquei como isso acontece. E eu não expliquei porque isso não tinha sido explicado ainda pelo vídeo. Mas o que a gente descobre nesse vídeo é que isso dói. E dói muito. Eles basicamente tiram um pouco da vitalidade do anjo. Literalmente pegam da sua unção pra outra coisa, contra a vontade dele. Esse cara é um trabalhador da Angel Engine. Ele trabalhava na torre, mas acabou se... Ah, gente, eu vou dormir 4 da manhã, acordo às 6 todo dia e tô super bem. Eu, às 6 da manhã. envolvendo num acidente de trabalho, e esse acidente custou a vida dele. Esse cara foi declarado morto há mais de 24 horas, mas o doutor garante que eles vão trazer ele de volta à vida agora. Antes de acontecer, seja lá o que tá pra acontecer, o anjo pede pra não sentir dor, pede pra que não machuquem ele, e o doutor apenas diz não. Enquanto acontece, o anjo fica pedindo pra que pare, porque aquilo tá doendo demais. Mas o doutor continua, e de fato, funciona. O jovem trabalhador ressuscitou com todas as suas feridas curadas. Novo como se nada tivesse acontecido. Tá felizinho, Por um ó. lado, esse cientista e a iniciativa Angel Engine conseguem literalmente curar ou trazer uma pessoa de volta à vida. Mas a que custo? A gente tá vendo aqui o anjo quando ele tinha acabado de ser capturado. Olhando ele no futuro, a gente vê como esses testes destruíram ele. Capturar esse anjo desencadeou uma guerra Terra. Fora que uma nova entidade, um novo anjo, ou seja lá o que seja isso, tá na Terra, muito provavelmente pra vingar o que fizeram com o anjo Uriel. Seria perfeito se a série até o momento acabasse assim, com todas as pontas fechadas. Um anjo foi pego, usado por anos, até um outro anjo vir pra Terra vingar isso. Uma guerra ocorreu e toda a humanidade morreu
graças à sua fome de poder. Mas não é tão simples assim. O que são os esquecidos citados na Terra Santa? Quem é o nosso protagonista? O que é aquela coisa que apareceu nos observando várias vezes? Já em um dos falei, a vídeos? fanfiqueira. Aquela entidade realmente é um enviado de Deus? E principalmente, quem é aquela coisa que apareceu no primeiro vídeo nos ensinando a capturar um anjo? Meus amigos, essas são respostas que só o tempo nos dará, ou nem isso. Como eu falei pra vocês, analisar essas histórias feitas no Tok Tok é difícil porque às vezes nem tudo nela é canônico. Às vezes é só pra ser chocante e te segurar no vídeo antes de tu rolar a tela pra baixo. Eu espero muito que essa série continue, porque ao meu ver, se todas as lacunas forem preenchidas direito, Angel Engine tem o potencial de ser uma das melhores histórias de anjos e já feita. Claro, isso na minha opinião. eu ia não falar- vou dizer que essa aqui Ainda bem que ele colocou. Eu ia falar, não é um negócio um pouco específico demais? é uma das minhas histórias preferidas porque ela ainda não tá pronta. Mas eu tô curioso pra ver o que essa história ainda tem a oferecer. Eu tenho certeza que essa série inteira teve referência a um anime, ou talvez mais de um. Mas como Ah, ele também achou. eu não assisto animes, eu não peguei nenhuma. Então se tu tiver notado e quiser falar sobre, a aba de comentários tá aí embaixo. E claro, se vocês tiverem gostado desse vídeo, quando sair as continuações eu posso trazer aqui. Esse vídeo veio das sugestões de vocês, então comenta que quem sabe a tua ideia pode virar vídeo. E a gente se vê na semana que vem, povinho. Ah, mas muito bom, gostei. Gostei. Gostei.